Graça e paz, amados. Como é maravilhoso nesse dia tão especial, o dia do Senhor, a gente olhar e reconhecer a soberania de Deus. Estamos falando sobre a travessia do Mar Vermelho. É um texto assim que tem nos trazido lições muito importantes para a nossa caminhada. Só que não aconteceu de uma forma assim, mar se abre. Foi algo muito sobrenatural, ao ponto de Hebreus capítulo 11, verso 27, diz o seguinte: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, ficaram tragados de todo. Pela fé. Então foi um ato realmente de fé. Literalmente eles precisaram, eu creio, que colocar o pé sobre a água e a água abrir. Moisés, obedecendo ao Senhor, ele levantou o bordão, ele estendeu a mão sobre o mar. O bordão, a gente já falou em outros vídeos o que é o bordão e o que é a mão, a bênção, a autoridade do Senhor, ao ponto que Timóteo vai dizer que nós devemos orar levantando mãos santas. E algo tremendo acontece quando a gente obedece como sacerdotes. Então a gente vê que o sobrenatural, mas aqui Hebreus vai dizer que foi pela fé. Então não foi tão simples assim quanto a gente muitas vezes imagina. Foi um ato de fé, foi uma obediência de fé, foi uma posição de fé. Ao ponto que no verso 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, com forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Eu imagino assim, uma grande muralha. Eu imagino não como os filmes mostram, como fotos que tem na internet mostram, um carreirinho. Como é que num carreirinho ia passar aí estima-se 5 milhões de pessoas, como é que iam passar? E ainda estavam a pezito, né? E as carruagens tinham muito mais possibilidade de alcançar. Então eu creio que era algo assim muito importante a gente entender que talvez foi algo aí, talvez 500, 600 metros de largura e aqueles paredão, né? Estendendo assim como muros, como muralhas e o povo ali passando. Então foi um ato que não foi simples assim, não. Foi um ato de muita fé, entrar naquele mar aberto, entrar e saber que aquilo não ia desandar por cima deles. Então foi pela fé. Pela fé eles olharam para, eu creio que quase que como um túnel, né? E viam o destino lá e sebo nas canelas até chegar do outro lado para ser livre daquela realidade. Então foi pela fé. Moisés estendeu a mão, realmente o mar se abriu. Depois de tudo isso acontecido, o Senhor manda, estende a mão e fecha o mar. E tudo isso aconteceu diante da palavra de Deus, se cumprindo através da vida e da boca e do ministério do servo Moisés. Que nós possamos entender esse ministério, a soberania de Deus e deixar-nos ser usados pelo Senhor para aquilo que o Senhor quer cumprir, propósitos sobre a face da terra, sobre a sua igreja, sobre o povo dele. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, que a paz, a graça e o amor de Jesus seja sobre a sua vida. Deus abençoe.